Olá, pessoal. Vamos começar a ver a saúde e segurança no trabalho. É um tema muito importante que envolve todos nós. Vamos ficar bem atentos a esta aula. Vamos iniciar pelas normas regulamentadoras de segurança do trabalho. E antes dessas normas de segurança, nós vamos ver alguns conceitos fundamentais. Segurança no trabalho. Qual é a finalidade? Evitar acidentes e prevenir doenças. Muito importante. Nós temos que entender que a finalidade na segurança do trabalho é para evitar acidentes e prevenir doenças. Bom, evitando acidentes e prevenindo doenças, nós vamos promover uma melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho. Vocês estão vendo que a segurança do trabalho é muito importante para nós trabalhadores? Veja bem, ela evita acidentes, previne doenças e, como consequência, promove melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho. E quem é o responsável pelas ações de segurança no trabalho? Quem será o responsável? Será que é o dono da empresa, o diretor, o supervisor, o coordenador, o chefe, os trabalhadores? Quem será? É responsabilidade de todos, e depende da efetiva participação da empresa, do envolvimento de todas as chefias ou lideranças e da cooperação de cada trabalhador. Vocês estão vendo que envolveu todo mundo mesmo, porque todo mundo é responsável pelas ações de segurança na empresa. Veja bem, não é justo falar, não é correto falar que a segurança do trabalho é responsabilidade do técnico de segurança ou do dono da empresa. Não. É responsabilidade de todos. E está aqui, e depende da efetiva participação da empresa, do envolvimento de todas as chefias ou lideranças e da cooperação de cada trabalhador. Então, todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Do início ao fim da hierarquia da empresa, todos são responsáveis pelas ações de segurança no trabalho. Perigo. O que é perigo do ponto de vista de segurança no trabalho? Perigo é qualquer situação que tenha potencial de causar um dano, lesão, doença ou avaria. Veja bem, é uma coisa que tenha potencial. Potencial. Não significa que aconteceu o acidente, que aconteceu o dano, a lesão, a doença, a avaria. É que pode acontecer. A palavra potencial, ela significa tem tudo para acontecer, né? Às vezes, uma ferramenta pendurada, por exemplo, que pode cair no pé de um colaborador, ou algum objeto que está estocado de maneira inadequada, que pode vir a escorregar e atingir alguém. Isso tudo é potencial, quer dizer, não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Essa ilustração engraçada aqui que eu coloquei ilustra bem isso, né? Quer dizer, esse gatinho mordendo a bochecha de um cachorro desse tamanho, ele está causando um potencial problema para ele. Ou seja, esse cachorro pode muito bem dar uma mordida nesse gato e destroçar o gato. Aí já é um acidente. Mas por enquanto ele está só fazendo isso,
ele está criando uma potencial causa de um dano, por exemplo, ou de uma lesão sobre ele. Mais uns exemplos de potencial para causar um acidente. Por exemplo, dirigir falando no celular ou lendo uma mensagem. Isto pode não causar um acidente, mas potencialmente pode causar um acidente. Ou seja, tem tudo para acontecer, só está dependendo do momento propício. Esse menininho aqui, pegando essa tesoura em cima da mesa, ele pode muito bem pegar e não acontecer nada, mas potencialmente pode acontecer um acidente. Ou seja, essa tesoura pode muito bem ir para o lado dele e causar uma lesão no rosto, eventualmente no olho, cortar a mão, que a mão está bem próxima da tesoura. Então, tudo isso é potencial. E na segurança do trabalho, nós cuidamos muito, levamos muito em consideração o potencial. Outra definição: risco. O que é risco? É a combinação da probabilidade da ocorrência de um evento perigoso e da gravidade do dano ou prejuízo que poderão resultar, caso este evento venha a ocorrer. Bem, aqui vamos chamar a atenção para esse final da frase, importantíssimo na prevenção de acidente, que é sempre o foco da segurança no trabalho. Caso este evento venha a ocorrer. Sempre a gente tenta chegar antes de acontecer o problema. Então, risco é a combinação da probabilidade da ocorrência de um evento perigoso e da gravidade do dano ou prejuízo que poderão resultar. Então, probabilidade, é a possibilidade de ocorrer. Então, é a combinação da possibilidade da ocorrência de um evento perigoso e da gravidade do dano ou prejuízo que poderão resultar, caso venha a ocorrer. Vamos lá na nossa ilustração. Vocês não acham que esse gato aí, ele está se colocando em risco? Veja bem, ao passar na frente desse monte de cachorro, existe uma combinação da probabilidade da ocorrência de um evento perigoso e da gravidade do dano ou prejuízo que poderão resultar caso ocorra. Então, esse monte de cachorro que está aí, se um desses cachorros resolver atacar esse gato, todos vão fazer isso. Aí vai ser um evento perigoso e com grande gravidade de ocorrência. Vocês não acham? O que nós precisamos saber? Há umas definições que são muito importantes e nós precisamos saber. Nós precisamos ter assim na memória, como a gente diz, na ponta da língua, essas definições. Vamos lá. ABNT. O que será que significa essa sopa de letrinhas aqui, ABNT. Significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todo país tem uma associação nacional que define as normas técnicas. No caso do Brasil, chama a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os Estados Unidos tem a dele, a Europa tem a dela, a China tem a dela, Muitas dessas normas são muito parecidas. Muitas são feitas baseadas na experiência que outro país já teve. Então, é muito comum você achar em 2, 3 normas ou em mais normas os mesmos procedimentos, as mesmas orientações. Isso é até ótimo. Significa que vários países chegaram à mesma conclusão
sobre a confecção de qualquer coisa, a segurança que tem que ser feita. Então, é importante a gente saber que existe no Brasil a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que daqui para frente, muito lembrada na parte de segurança no nosso curso. Nós inúmeras vezes vamos falar sobre isso. Precisamos saber também mais alguma coisa. Por exemplo, NR ou NBR. NR ou NBR. O que será que significa? NR, normas regulamentadoras. NBR, normas brasileiras regulamentadoras. As normas regulamentadoras ou normas brasileiras regulamentadoras são emitidas por quem? Pela ABNT, que nós acabamos de ver o que significa, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela emite inúmeras normas de procedimento. E essas normas de procedimento, elas têm como indicativo inicial a letra NR ou NBR. Então, também, nós vamos ver inúmeras vezes essas letras NR ou NBR. Então, vamos lá entrar nas normas regulamentadoras da ABNT. Então, a gente acabou de ver, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NR, norma regulamentadora. E no caso nosso aqui, é a norma 24. Então, a gente costuma dizer assim, NR 24. A NR 24, ela fala sobre o quê? Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Então, é como o nome está dizendo aqui, né? Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Vamos ver alguma coisa a respeito desta norma. Nós não vamos ver a norma inteira, porque a norma é enorme, né? Estaria mais adequada para ser estudada do início ao fim num curso específico de técnico de segurança do trabalho, por exemplo. Então, para nosso caso aqui, nós vamos dar alguns tópicos apenas da NR 24 para vocês entenderem o que tem essa norma, como consultar essa norma, como aplicar essa norma. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar no item 24.1, que chama Instalações Sanitárias. Nesse item 24.1, nós vamos andar um pouquinho mais para frente e vamos lá no subitem 24.1.2.1, que diz sobre as instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo. Bem, aí vocês pensam na empresa que vocês estão trabalhando. Chega lá, né, você fala, olha, tem sanitário masculino e sanitário feminino. Por que será? Não podia ser tudo uma coisa só? Não, não pode. Porque a norma regulamentadora diz que as instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo. Então, isto é uma obrigação de lei. É a lei que define isso para as empresas. Vocês estão vendo? Ela entra em vários detalhezinhos que muitas vezes, como a gente não estudou ainda, a gente não sabe o porquê que está daquela maneira. Nós vamos ver uns outros itens também, que vocês vão ver lá, puxa vida, na minha empresa é assim, eu também já vi em outro lugar, outro local. Tudo isso é em função das normas regulamentadoras. Um outro item, o 24.1.7, fala o quê? Fala assim, os lavatórios poderão ser formados por calhas revestidas com materiais impermeáveis e laváveis, possuindo torneiras de metal, tipo comum, espaçadas 0,60 metros ou 60 centímetros, devendo haver disposição de uma torneira para cada grupo de 20 trabalhadores.
Eu coloquei esse item aqui para vocês verem o seguinte. A norma, ela chega numa série de detalhes. Não é só assim, ó, tem que ter lavatório e tal. Ele fala como que deve ser o lavatório, como que deve ser a torneira do lavatório, qual que deve ser o espaçamento entre torneiras, né? E quantos lavatórios, torneiras, né, deve ter por grupo de trabalhador. Então vamos dar uma relida nesse item 24.1.7. Então ele diz o seguinte: os lavatórios poderão ser formados por calhas revestidas com materiais impermeáveis e laváveis. Ou seja, o lavatório tem que ser um local que a pessoa pode chegar lá e lavar, limpar, higienizar. Nesse tempo de pandemia, eu acho que isso aí deve estar sendo muito forte, né? As empresas devem estar fazendo higienização muito em cima disso, muitas vezes até não permitindo o uso, mas isso é porque nós estamos num período muito especial, nós e o mundo, né? Na parte de saúde. Mas o que é importante, né? Esse lavatório, ele tem que permitir ser lavável, né? Ser limpo. Ele precisa possuir torneiras de metal. Então, não pode ser torneira de plástico, tal, tem que ser torneira de metal. Do tipo comum, quer dizer, essa torneira que todos nós conhecemos, espaçadas, ou seja, entre uma e outra tem que ter um espaço de 60 centímetros. Por que tem que ter 60 centímetros? Porque várias pessoas vão usar essas torneiras ao mesmo tempo. Então, você imagina se for tudo uma pertinho da outra, né? Você está usando uma torneira, vem um outro para usar, te empurra, te dá uma cotovelada, né? Fica um ambiente ruim, né? Um molha o outro, não dá certo. Então, eles definiram que tem que ter um espaçamento de, no mínimo, 60 centímetros entre uma torneira e outra. E deve haver disposição de uma torneira para cada grupo de 20 trabalhadores. Vamos entender isso. Se a empresa que vocês estiverem trabalhando tiver 20 trabalhadores, exatamente 20 ou até 20, 18, 19, 15, até 20, pode ter uma torneira só. Um lavatório desse com uma torneira só. Se tiver 30, passou de 20. Então, é grupos de 20. Então, para 20 deve ter uma, para 40, que é 20 mais 20, duas torneiras, para 60, que é 20 mais 20 mais 20, três torneiras, e assim sucessivamente. Aí vocês perguntam assim, né? Aquela pergunta bem chata, né? E se tiver 21 trabalhador? Né? Se até 20 trabalhadores tem que ter uma torneira, e se tiver 21 trabalhador? A norma diz o seguinte, até 20. 21 tem que ter duas torneiras. Mas passou um só. Mas norma é norma, lei é lei, né? Da mesma forma, 40 tem duas torneiras. 41 tem que ter três torneiras, né? Então, a norma tem que ser interpretada certinha como ela está aqui. Então, vocês já viram esse lavatório que provavelmente tem na empresa de vocês, às vezes tem vários lavatórios, né? Não vai colocar tudo junto, uma empresa tem muitos empregados, por exemplo, tem 1000 empregados, né? Não vai colocar o lavatório tudo junto, eu coloco vários lavatórios em vários locais diferentes, mas eles, de uma forma geral, têm que estar dentro dessa proporção de uma torneira para cada 20 trabalhadores. Então, o que vocês podem ver assim, na empresa de vocês, lá tem 3 lavatórios. Quantas torneiras tem os 3 lavatórios? Tem 53 torneiras os lavatórios, né? Quantos empregados tem na empresa? Divide por 20 é o número que tem que ter de torneiras. Deu para entender?
Está tudo especificado direitinho na norma. Outro item, o 24.1.11.d. Ele diz o seguinte: os banheiros deverão ter portas de acesso que impeçam o devassamento. Devassamento? Uai! Que será que significa devassamento? Devassamento. Nossa, que será que é devassamento? Bem, isso eu vou deixar para vocês explicarem o que é devassamento. Então, entrem lá nos Googles da vida, né? E procure o que é devassamento. E depois vocês vão me explicar o que é devassamento, ok? Este outro item aqui, o 24.1.23, eu coloquei aqui também para vocês verem esses detalhamentos que a norma chega. Aqui diz o seguinte, ó, com o objetivo de manter um iluminamento mínimo de 100 lux, deverão ser instaladas lâmpadas incandescentes de 100 watts por 8 metros quadrados, de área com pé direito de 3 metros máximo ou outro tipo de luminária que produza o mesmo efeito. Bem, é claro, essa norma já é bem antiga, hoje nem existe mais lâmpada incandescente. Mas ele fala o seguinte, ó, deverão ser instaladas lâmpadas incandescentes ou outro tipo de luminária que produza o mesmo efeito. Então eles já deixaram, né, os engenheiros que fizeram a norma, eles já deixaram previsto que poderia futuramente mudar o tipo de lâmpada, o tipo de iluminação, como de fato mudou. De incandescente nós fomos para aquelas econômicas e hoje já é LED. Então mudou, mas continua a mesma interpretação. Ela tem que ter 100 watts por 8 metros quadrados de área, com pé direito de 3 metros máximos medidos. Bem, aqui também eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: numa sala de aula tem especificação de iluminação. Aonde vocês trabalham também tem especificação de iluminação. Em todos os locais, numa loja, num supermercado, aonde vocês forem, existe um projeto de iluminação. Alguém lá responsável pela segurança no trabalho, ou o engenheiro responsável pela obra, ele usou esse item da norma para projetar a iluminação. Então, a iluminação não é assim, você chega numa sala, eu vou colocar uma lâmpada nesse canto, outra naquele, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Não, tem norma técnica para fazer isso. Mas tem cara lá que faz de qualquer jeito. Sempre tem as pessoas que fazem de qualquer jeito, não usam as técnicas recomendáveis, né? Mas aqui nós estamos aprendendo a fazer as coisas corretamente. Fazer de forma a que as normas técnicas sejam obedecidas. Então, está aqui um item, se um de vocês um dia for mexer com iluminação, fazer um projeto de iluminação, tem muitas normas a respeito de projeto de iluminação, mas essa aqui também fala a respeito desse nível de iluminamento que tem que ter, que é esse mínimo de 100 lux que ele fala aqui na norma. Bem, outra coisa que essa norma fala é 100 watts por 8 metros quadrados de área com pé direito de 3 metros máximo. Pé direito? Uau! Pé direito? Meu Deus, o que tem que ver pé direito no nosso meio aqui? Pessoal, no nosso caso, pé direito
é um termo muito usado na construção civil. Pé direito é a distância entre o piso e o teto. Em qualquer construção, se você medir entre o piso e o teto, é chamado de pé direito. Então, quando você ouvir a pessoa falar assim, qual que é o pé direito da sua casa? Qual que é o pé direito do local que você trabalha? Então, entenda-se que é a distância entre o piso e o teto. Nesse desenho aqui mais técnico, vocês têm aqui também a indicação. O pé direito, a distância do piso ao teto. Então, essa é a definição de pé direito para o nosso caso aqui, de segurança do trabalho, e para toda vez que se for mexer, for conversar sobre construção, sobre casas, seja lá o que for, em termos de casa, de moradia, de trabalho e tal, desde que seja uma construção, o pé direito tem esse significado. Outro item que eu queria passar para vocês aqui é o 24.1.24.1. Serão previstos 60 litros de água por trabalhador para o consumo nas instalações sanitárias. Esse consumo nas instalações sanitárias, basicamente, é descarga nos banheiros. Então, é outro item que muita gente não sabe. Na empresa de vocês, deve ter uma grande caixa d'água ou várias caixas d'água lá distribuídas. Normalmente, quando a empresa é muito grande, tem vários pontos que tem caixa d'água. Somando o volume dessas caixas d'água, ela tem que estar previsto 60 litros de água por trabalhador para o consumo nas instalações sanitárias. Então vamos lá. Se a empresa sua tem 10 trabalhadores, tem que ter 600 litros de água para consumo nas instalações. Se tiver 100 trabalhadores, tem que ter 6.000 litros de água para consumo nas instalações sanitárias. Se a empresa for bem pensada em termos de meio ambiente, de tudo, essa água para as instalações sanitárias não precisam ser água potável, ou seja, não precisa ser água que você pode beber. Então, eles podem fazer um sistema de encanamento específico para os banheiros, para os vasos sanitários. Então, nesse caso, essa instalação específica, ela tem que estar com essa previsão de 60 litros por trabalhador para o consumo nas instalações sanitárias. Então, uma outra coisa importante para vocês que estão se tornando técnicos, estudando, saberem. Às vezes, você ouve falar o seguinte, a empresa quer passar de 200 empregados para 800 empregados. Ela vai precisar investir muito dinheiro. Vai, porque uma das coisas, nós já vimos, ali nos lavatórios, ela vai ter que aumentar tudo aquilo. Esses 60 litros de água por trabalhador para consumo nas instalações sanitárias, ela vai ter que aumentar também, ou seja, vai colocar mais caixa d'água, mais banheiro, mais reservatório. Então, tudo isso são custos que a empresa precisa ter para ela fazer uma ampliação. Então, uma ampliação numa empresa, de número de empregados, de maior produção, para ser implementado, para ser executado, é analisado todos esses itens, para ver se o valor que tem que ser gasto nisso, o dinheiro investido nessa ampliação, que retorno vai ter, se vale a pena fazer isso ou não. Vamos entrar em outro item agora da norma da NR24, que é o item 24.3, refeitórios.
Um item importante que eu acho que vocês precisam saber, principalmente que estão estudando, estão querendo ser técnicos, então isso é importante ficar com esse conhecimento. É o item 24.3.1 da NR24, que diz o seguinte: nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 operários, é obrigatória a existência de refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeições em outro local do estabelecimento. Pessoal, vamos ler com bastante cuidado o que está escrito aqui. Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 operários. Mais de 300 operários. É obrigatória a existência de refeitório. Então, se a empresa não tem 300 operários, ela não é obrigada a ter refeitório. Ela pode colocar refeitório? Pode. Ela pode ter 2 empregados e ter refeitório, não tem problema nenhum. Mas ela só pode ser obrigada se ela tiver mais de 300 operários. Então, às vezes é comum a gente conversar com a pessoa que trabalha numa empresa, ela fala assim, mas minha empresa tá louco, lá é uma bagunça, porque não tem refeitório. Você fala, quantos empregados tem a empresa? A empresa tem 38 empregados. Bom, veja bem, a empresa ela está absolutamente dentro da lei, ela está absolutamente dentro da norma. Né? Como eu disse agora há pouco, ela pode fazer um refeitório? Pode, sem problema nenhum. Né? Mas que ela está dentro das normas, está dentro da lei, ela está, porque diz o seguinte, nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 operários. Agora, a minha empresa tem 310 operários e não tem refeitório. Bom, aí ela está fora da lei. Então, aí precisa ser observado que a empresa não está cumprindo as exigências da NR24. Né? Outra coisa, continuando aqui, né, a interpretação, não sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeições em outro local do estabelecimento. Então, se a empresa tem mais de 300 operários, esses operários obrigatoriamente têm que tomar suas refeições dentro do refeitório. Não pode ser fora. Agora, não tem 300. Bom, primeiro que ela não precisa ter refeitório. Então, ela pode ser em vários locais que ela determine e tal, que também está correto. Claro, pessoal, nós estamos falando aqui em locais que têm uma higiene adequada, que têm uma condição adequada. Né? Manda o cara sentar lá no meio da grama, lá embaixo do sol. Tá? Não é esse o problema, né? Fala, não, mas ele está dentro da norma, não tem 300 empregados. Não, porque existe também um bom senso em termos de respeito ao trabalhador e tudo mais. Então, tudo bem, não tem refeitório, tal, pode ser em qualquer outro local? Pode, mas locais adequados, locais que realmente tenham condições do empregado tomar sua refeição, ter seu descanso. Então, tudo isso deve ser observado também. A lei também não é para ser assim, né? Ferro e fogo, né? Não, de jeito nenhum. Existe a norma, existe a lei e também existe bom senso em cima disso tudo. Mais um item interessante para vocês, que é o item 24.3.10. Água potável em condições higiênicas, fornecida por meio de copos individuais ou bebedouro de jato inclinado e guarda protetora, proibindo-se suas instalações em pias e lavatórios, e o uso de copos coletivos. Bem, vamos outra vez abrir um parênteses aqui. Nós estamos num período de exceção no mundo inteiro. Então, muitas dessas coisas aqui que eu estou lendo agora
não estão se aplicando agora, nesse momento excepcional que o mundo está vivendo, mas em condições normais, que tomara logo logo a gente esteja vivendo novamente, né? Então o que que diz? Água potável em condições higiênicas, né? Em condições boas, para você beber, tudo direitinho. Vocês sabem que água potável significa água em condições de ser bebida, ingerida, né? Fornecida por meio de copos individuais ou bebedouro de jato inclinado e guarda protetora. São esses bebedouros que a gente encontra, por exemplo, em shopping, no Lar Donato Flores os bebedouros nossos são assim, provavelmente nas empresas também tem vários desses bebedouros, tem outros tipos de bebedouros, mas tem esse tipo de bebedouro de jato inclinado e guarda protetora, né? Eu acho que copos individuais, isso tem em todo local, né? Ele diz aqui, proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios. Claro, né? Não vai botar água para beber num lavatório, que você lava a mão, lava o braço. Não tem sentido, né? E o uso de copos coletivos. Isso então, isso aqui já caiu faz lá do tempo da minha vovozinha, né? Dar um copo só para todo mundo tomar água, né? Eu acho que hoje nenhum de nós, por sinal, aceitaria um fato desse, né? Como eu disse agora há pouco, os bebedouros foi dito naquela norma aí, né, nesse item da norma, que ele fala que tem que ter jato inclinado e proteção, é que nem esse da direita nossa aqui, né? E tem esse outro também, em que você não tem acesso para beber diretamente neles, tem que ser com copo, igual essa ilustração do lado esquerdo. A ilustração do lado direito são bebedouros em que você pode ir beber diretamente nele lá. Você aciona esses botões aqui, no caso nosso aqui, azul e branco, aqui do lado de água gelada e água natural, né? E bebe diretamente nele, ou esse outro tipo de bebedouro aqui da nossa esquerda, em que você coloca o copo e você enche o copo e toma a sua água potável direitinho, né? Filtrada, com a maior higiene do mundo. Olha que interessante este caso aqui, que é o item 24.3.15.3. Ficam dispensados das exigências desta NR. B. Estabelecimentos industriais localizados em cidades do interior, quando a empresa mantiver vila operária ou residirem seus operários nas proximidades, permitindo refeições nas próprias residências. Também coloquei aqui este item da norma para vocês tomarem conhecimento da abrangência que uma norma dessa tem. Elas vão em mínimos detalhes das coisas, né? Então, esta norma aqui, ela se aplicava muito antigamente. Por exemplo, aqui em Tatuí, nós temos, praticamente hoje no centro da cidade, uma ex-tecelagem que hoje está fechada, hoje já faz tempo que está fechada, né? E em volta da tecelagem tem muitas casas ali que o pessoal fala para a gente assim, essas casas aqui eram dos operários da tecelagem, que trabalhavam nessa indústria. Então, é o caso típico desse item aqui, ó. Estabelecimentos industriais localizados em cidades do interior, quando a empresa mantiver vila operária ou residirem seus operários nas proximidades, permitindo refeições nas próprias residências. Ou seja, dava a hora de almoço, o pessoal saía de lá, ia para casa, tomava refeição em casa, né?
sentava lá, tomava refeição com a família, descansava um pouco tal, e voltava para trabalhar. É muito mais confortável do que você ficar dentro da empresa, né? Sempre na casa da gente é melhor, né? É mais gostoso de ficar. Então, imagine o seguinte, né? Que vão construir uma empresa nova hoje, né? Aqui num bairro rural de Tatuí, né? Qualquer bairro rural aí. E a própria empresa fala assim, puxa vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma vila operária, né? Ou seja, vou construir a empresa, a indústria, saber lá o que é, né? E em volta, eu vou construir lá, não sei, 200 casas para os operários morarem lá. Então as famílias moram lá, eles moram lá também, né? E essas residências são todas muito próximas da fábrica, da indústria. Nesse caso, ele pode usar esse item da norma, né? Na hora da refeição, os operários saem, vão para casa, tomam a refeição e voltam. É uma curiosidade dessa norma que eu queria mostrar para vocês. Mais um item da norma da NR 24, que é o item 24.5, alojamentos. Imaginando que vocês vão ser projetistas, né? Vão fazer projetos de casa, de empresa, de indústria, né? Quem sabe daqui a uns anos vocês estejam dominando tudo isso, né? Nossa, a gente vai estar muito feliz de saber disso, né? Bem, é por isso que eu estou mostrando vários aspectos dessa norma, como eu vou mostrar de outras normas também, que eu espero que vocês tenham pelo menos uma visão abrangente da norma. Né? Ver o seguinte, puxa, nessa norma 24 o que tem? Nossa, tem muita coisa, muita coisa. Por exemplo, o item 24.5.2.1, capacidade máxima de cada dormitório será de 100 operários. Ou seja, um dormitório ele não pode ter mais que 100 pessoas dormindo nele. Nós vimos lá atrás outros itens desse, né? O refeitório, tal, né? Que também fala, se a empresa não tiver 300 operários, ela não precisa ter refeitório, só é obrigada a ter acima de 300, tal. Esta norma aqui de dormitório, esse item da norma de dormitório, ela fala o seguinte, a capacidade máxima de cada dormitório será de 100 operários, né? Claro que não nessa condição da foto que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Isso aqui não é dormitório, é encaixotar operário. Claro que essa foto aqui é pura brincadeira, né? Tá na cara, não tá não? Serão permitidas no máximo 2 camas no sentido vertical. Vejamos. É isto aqui, que a gente conhece muito por beliche. Provavelmente vocês já ouviram falar, ou já dormiram no beliche, coisa desse tipo assim, né? Então, em dormitório industrial, só é permitido no máximo 2 camas no sentido vertical. Ou seja, um beliche o que é? Uma cama em cima da outra. Então, só pode ter uma cama em cima da outra. Não pode ter este caso que eu estou mostrando aqui agora na ilustração à esquerda. Nessa ilustração à esquerda, tem 3 camas uma em cima da outra. Se da direita costuma se chamar de beliche, da esquerda seria triliche, né? Não sei se existe esse termo, estou inventando aqui. Mas não é permitido, não pode. A norma só permite 2 camas ou o tradicional beliche, né? É permitido este aqui não é permitido. Então, não se pode ter em dormitório industrial 3 camas uma em cima da outra. Só pode ter 2 camas que nós conhecemos como beliche.
Outro item interessante é o 24.5.4, que ilustra aqui embaixo, que é alojamentos. Diz o seguinte: os alojamentos deverão ter um pavimento, podendo ter, no máximo, 2 pisos quando a área disponível para a construção for insuficiente. Vamos entender também direitinho. O normal é não ter nenhum andar. Então, no caso da nossa foto aqui de baixo, seria só essa parte de baixo aqui, sem a parte de cima. Este é o que a norma diz ser o preferível, o normal. Mas, ele diz aqui, quando a área disponível para a construção for insuficiente, ou seja, o terreno que você dispõe para fazer tudo é muito pequeno. Então, não dá para você fazer aquele alojamento lá de, no máximo, 100 pessoas por alojamento. Então, você pode lançar mão de fazer mais um andar, mas no máximo 2 pisos, ou seja, no máximo um andar em cima do térreo. Não pode ser mais do que isso. Mais do que isso estaria fora da norma, fora da legislação. As normas, de uma forma geral, elas podem ter em seu final as disposições gerais. E eu coloquei uma aqui, ilustrativo do que pode ser uma disposição geral. Então, esse item da norma da NR24 aqui, o item 24.7, é para chamar a atenção de vocês para o seguinte: imagine que vocês futuramente vão pegar uma norma para ler, prestem bem atenção, porque pode ser que lá no final da norma, ou às vezes até no início, tenha lá disposições gerais. Essas disposições gerais, elas fazem parte da norma, então elas precisam ser observadas atentamente. Vamos lá para um exemplo das disposições gerais, que é o item 24.7.1.1. Diz o seguinte: as empresas devem garantir nos locais de trabalho suprimento de água potável e fresca em quantidade superior a 1/4 de litro, 250 ml, por hora homem-trabalho. Então, vamos entender isso aqui também direitinho. É um dado bastante importante isso aqui. As empresas devem garantir, nos locais de trabalho, suprimento de água potável, ou seja, água para ser bebida, consumida, à disposição dos empregados. Está dizendo o seguinte: água potável e fresca, quer dizer, não pode a água ser quente, aquela água que você vai tomar assim, nossa, tem que ser uma água, não fala água gelada, mas fala água fresca. Em quantidade superior a 1/4 de litro. O que é 1/4 de litro? É pegar o litro, que é 1000 ml, e dividir por 4, que dá 250 ml, que é mais ou menos um copo, desse um copo maior um pouquinho, por hora homem trabalho. O que será que ele quis dizer por hora homem trabalho? Veja bem, a norma não diz que você vai trabalhar 8 horas lá. Então, se a empresa disponibilizar 1/4 de litro para você, está certo. Não, não está certo. Ela tem que estar disponibilizando esse 1/4 de litro, esses 250 ml, por hora homem-trabalho, ou seja, pela quantidade de horas que você está trabalhando. Você trabalha 8 horas, Então, hora, 8, homem, você, 1, Então, seria 1/4 vezes 8, ou 250 ml vezes 8, para que você tenha esse suprimento de água potável e fresca, numa quantidade mínima, que é isso que eu estou dizendo. Só que ele fala
que é quantidade superior a isso. Então, no mínimo, minimorum, para você trabalhar 8 horas, você teria que ter 8 vezes 250 ml. Né? A gente imaginando que cada copo dá mais ou menos em torno de 250 ml, você teria que ter 8 copos de água disponível, no mínimo, para o seu trabalho. Como é superior, seria, na realidade, 9 copos, né? Que seriam acima de 8 copos. Então, quando você vai lá no bebedouro e tal e toma a sua água, ela está dentro deste planejamento que foi feito quando fizeram o projeto da sua indústria, do seu local de trabalho. Então, vocês estão vendo também o seguinte, fazer um projeto de uma empresa é muito trabalhoso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o projeto ficou esse valor, o engenheiro está cobrando muito caro. É caro porque é muito trabalhoso, ele vai ter que ler essas normas todas, ele não pode fazer nada fora da norma, tem que ter conhecimento disso tudo, tem que fazer esses cálculos todos. Então vocês viram até aqui que só a NR24, o projetista que for fazer o projeto dessa indústria, ele vai ter que obter várias informações da empresa. Por exemplo, a empresa vai começar a trabalhar com quantos empregados? Ela pretende aumentar esse número de empregados a curto prazo, ou seja, rapidamente. Ela vai demorar quanto tempo para aumentar esse número de empregados? Por que eu digo isso? Vamos imaginar que a empresa fala assim, nós vamos começar com 100 empregados, mas nós pretendemos em um ano dobrar para 200. Então, as instalações já têm que ser feitas pensando nesse acréscimo que vai ser tão rápido assim. Um ano para uma empresa é muito rápido, é curtíssimo prazo, né? Muitas empresas, elas fazem planejamento para 20 anos, 30 anos, né? É claro que ela não vai deixar pronto tudo, né? Isso de água, de bebedouro, tudo, para daqui 30 anos, mas ela já deixa planejado, ou seja, previsto isso aí. Então, isso faz parte do estudo de engenharia, do estudo de arquitetura, de você saber fazer um projeto, desenvolver um projeto pensando no futuro, pensando como que vai ser. Vamos imaginar uma coisa inversa. Você vai fazer esse mesmo projeto para 100 empregados. Aí faz para 100 empregados, coloca uma caixa d'água aqui, coloca a tubulação ali para um bebedouro, né? Aí daqui um ano, 2 anos, o dono da empresa te procura e fala assim, olha, eu preciso que você faça uma ampliação da minha fábrica, porque eu vou dobrar o número de empregados. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um quebra-quebra. Vai ter que quebrar parede, vai ter que quebrar cano, vai ter que fazer emenda, vai ter que falar, puxa, mas essa caixa d'água aqui agora vai atrapalhar onde que vai crescer. Será que não seria interessante tirar essa caixa d'água pequena, colocar uma grande no lugar para fornecer água para todo mundo? Sabe, a instalação elétrica, como é que vai ser? Já não dá mais certo isso, é muito pouco, tem que colocar mais. Dá tanto trabalho de você fazer uma adaptação que o certo é você já fazer pensando no futuro. E vocês tiveram hoje aqui nessa aula uma ideia, apesar que uma ideia bem aproximada, né, bem simples, do que é você fazer um trabalho usando as normas regulamentadoras. E tem norma regulamentadora de tudo, né? Nós vamos ver um pouco mais para frente aí, tem de EPI, tem norma da parte elétrica, tem normas da parte de saúde do trabalhador, tem normas ambientais, tem normas de transporte, nossa, tem norma de tudo, da temperatura que tem que ter dentro da empresa, né? Ventilação, tudo isso tem normas.
Então, tudo isso mostra como é complexo você desenvolver um estudo. E no nosso caso aqui, principalmente, para vocês terem noção, terem conhecimento de como é um trabalho técnico. Claro que se vocês forem optar por serem um técnico projetista, qualquer coisa parecida assim, não precisa ser engenheiro, um técnico que mexa com projetos, vocês têm que se aprofundar nesses estudos, nesses e muito mais, né? Ah, eu vou projetar uma casa. Você tem que entender de fundação, de concreto, de laje, né? De uma série de coisas. Então, para tudo nós precisamos de estudo. Isso é muito importante a gente saber. Nada vai cair do céu para nós assim, ó, vou projetar, eu sento aqui, rabisco daqui, rabisco de lá, tal. O que acontece? Eu vou fazer, vai cair o prédio, né? É que nem a gente brinca muito na engenharia, né? Fala, você constrói uma ponte, no primeiro carro que passa, a ponte vem para baixo, né? Cai o carro, a ponte, tudo, né? A gente fala isso, evidentemente, exagerando, brincando, né? Mas é bem assim, o estudo leva a cada um de nós a saber que nós temos que nos aprimorar, nós temos que estudar, nós temos que saber, né? Matemática, por exemplo, é uma base, bem base para a gente se aprimorar nisso aí tudo. Nós falamos em algumas coisas aqui de matemática, que nem nós estamos vendo aqui, a nossa água potável, né? 1/4 de litro, né? Por homem, hora trabalhada, tal. Isso aqui já entrou matemática. Então, tudo isso nós precisamos saber. E vai ser importante, e vocês vão ficar muito felizes, vão ficar muito realizados estudando. Tenho certeza disso, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, que o estudo, entre outras coisas, traz uma felicidade interior para nós. Traz uma vontade da gente saber mais e ponho na cabeça de uma forma definitiva. Todos nós temos inteligência para saber. Todos nós temos condições de realizar qualquer coisa. Tirando os Einstein da vida, né? O cara Einstein e tal, mas Einstein teve um só, né? Tirando esses gênios, todos nós temos um nível de capacidade igual. Então, se uma pessoa conseguiu chegar no ponto que ela chegou, eu também consigo. É fácil? Não, não é fácil. Esse é o ponto que entra a perseverança, a vontade da gente querer ser alguém. Não é fácil, nós temos que batalhar, nós temos que dar o sangue, que a gente fala, né? Quer dizer, suar, né? Vocês só estão começando, vocês são muito novos e eu acho que vocês têm total condições de chegar aonde vocês quiserem. Só não pode, quando vocês estiverem lá na frente da minha idade, né? Falar assim, mas para mim não teve oportunidade, para mim não sei o quê. A oportunidade é a gente que faz, a gente que vai atrás. Ok, moçada? Era isso aí que a gente ia ver nesta aula. Um abraço a todos vocês.